porque o governo Lula alegou que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos ignorou evidências e chegou a conclusões arbitrárias ao propor uma tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros por supostas falhas no combate ao trabalho forçado. Pessoal, vamos colocar aí no texto, a manifestação consta num documento enviado ontem ao órgão ligado à gestão do Donald Trump. Nessa resposta ao escritório, o Brasil pontuou que possui um regime jurídico sólido e abrangente para erradicar o trabalho forçado e impedir que bens produzidos por essa prática ingressem no mercado nacional e nas cadeias globais de valor. Nesse documento que foi divulgado pela Folha de São Paulo, o governo Lula diz o seguinte: o Brasil apresentou, mas o escritório do representante comercial ignorou a combinação de mecanismos composta por uma robusta atuação doméstica de fiscalização e repressão nas esferas criminal e administrativa, obrigações internacionais vinculantes sujeitas à supervisão externa e disciplinas em matéria de comércio e investimento que condicionam a atividade econômica e a participação no mercado ao cumprimento das normas trabalhistas. A seção 301 não autoriza o escritório a ignorar provas incontestes que refutam as premissas em que se baseiam para justificar a imposição unilateral de tarifas. Infelizmente, foi exatamente isso que o escritório dos Estados Unidos fez em seu Notice of Findings, ao propor a imposição de tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. Em outro trecho, o governo Lula acrescenta: ao deixar de examinar as especificidades da situação brasileira, as conclusões do escritório são incompletas e arbitrárias. O documento não reconhece, muito menos refuta, as evidências de que o arcabouço jurídico integrado do Brasil e seus esforços de fiscalização já produzem os resultados que o escritório supostamente busca alcançar. Rapaz, que é outra coisa, né? Que você sabe que o Trump chora muito quando ele pensa em gente vivendo trabalho forçado, é uma pessoa muito ligada a isso, assim, um humanista mesmo, né? Humanista preocupadíssimo, né? Ele chora todo dia pensando nisso, né? É inacreditável esse negócio, né? Aliás, curiosamente, aqui no Brasil, quem é que vive chamando de comunista todo aquele que se preocupa com a exploração de trabalho? Nós vimos representantes da extrema-direita aqui atacando, inclusive, nordestinos, etc., nessa questão do trabalho, porque, afinal de contas, puxa vida, os sulistas aqui dariam emprego para essa gente, eles ficam pedindo condições de trabalho, Rafael, já se viu isso, né? Nós vimos isso aqui, né? E aí o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais de proteção ao trabalho, contra o trabalho infantil, e nós sabemos que aqui a direita brasileira acha que precisa desregulamentar o trabalho infantil, ou não é assim, Rafael? Ah, mas aí o Brasil compra produtos de países que, por sua vez, exploram o trabalho. Em regra, isso também é falso. Também isso é usado por razões protecionistas, né? E, curiosamente, sobre isso o Flávio não falou. Porque você também não quer que o Flávio vá lá e vá dizer que, puxa vida, nós nos preocupamos em preservar a qualidade do trabalho contra trabalhos forçados, que aí exigir que a extrema-direita também faça um discurso em favor da dignidade do trabalho, aí também é pedir que eles violentem demais a sua própria natureza. Não é mesmo, Rafael? Tudo tem um limite. Né? Agora, isso também é uma preocupação. Na verdade, são, insisto, barreiras de natureza protecionistas, né? Mas que esses acelerados ajudaram a alimentar lá fora contra o país, né? Essa que é a verdade. E sim, né? Muita gente que fica flertando com eles aqui, né, agora está caindo a ficha e está vendo, afinal de contas, quem são esses caras. Não é isso? É isso, como você tinha dito, né? Representantes de empresas e associações aqui do Brasil e dos Estados Unidos pedirem à audiência que a proposta do governo Donald Trump de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros não seja implementada. Esses debates acontecem tanto ontem quanto hoje, são promovidos aí pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A apuração foi iniciada em julho do ano passado, concluiu que o Brasil
adota práticas consideradas discriminatórias e desarrojadas do comércio com os Estados Unidos. O presidente da Associação Sul-Americana de Fabricantes de Gelatina, Vinícius Vanzella, afirmou que gelatina, colágeno e derivados são insumos essenciais para medicamentos, suplementos alimentares e produtos hospitalares e que os Estados Unidos não têm capacidade para atender a própria demanda. Segundo ele, o Brasil responde por cerca de metade das importações americanas desses produtos. Representando a sociedade rural brasileira, o Marcelo Junqueira da Silva contestou as conclusões do relatório sobre desmatamento ilegal. Segundo os Estados Unidos, o desmatamento e a falta de rigor na fiscalização permitem que o Brasil produza bens com custo artificialmente baixos, prejudicando os produtores americanos. Pois é mentira, né? É mentira. Mentira. As alegações que os americanos apresentam, como os brasileiros demonstraram ali, né, são alegações falsas que acabam prejudicando, inclusive, os Estados Unidos. Isso os próprios americanos disseram. Mas, e agora essa notícia que vem agora é muito importante, os lobbies, presta atenção, os lobbies empresariais norte-americanos, para se proteger da concorrência brasileira, naquilo que o Brasil é bom, carne, por exemplo, eles querem as tarifas. Não se trata de deslealdade de nenhuma natureza. Se trata de tentar esmagar um concorrente que tem uma produtividade maior. Né? Isso que nós vamos ver agora, o assunto é meio técnico, parece meio chato, né? A gente concorrendo com o Messi que perde pênalti, com o Salah, etc. E estamos firmes aqui, 2 craques, hein, Rafael? Somos 2 craques. Nós vamos ver que gente que paga pau para Bolsonaro aqui dentro teve que rebolar lá fora. E aí eu quero saber o que é que eles veem no Bolsonaro. O que é que eles veem no Flávio Bolsonaro? O que é? Gosta de tomar porrada? Eu escrevi um texto hoje no Metrópolis, até brinquei, resgatei um clássico do marxismo, né? Um texto clássico, né? Dizendo como é que vocês lutam contra seus próprios interesses de classe. Vou explicar. Era uma ironia, tem gente que está levando a sério, mas também, olha, se for ler Lucas, parabéns, porque merece, todo mundo merece ler. Do que é que eu estou falando, vai. Reinaldo, Mark Wilson, ele é presidente da US Grains and Bioproducts Council. Ele criticou a tarifa de 18% aplicada pelo Brasil ao etanol americano e afirmou que o programa Renova Bio cria barreiras aos produtores dos Estados Unidos. E ele defendeu que o Washington negocia a redução dessas restrições e, caso isso não ocorra, considera aí aplicar uma tarifa recíproca de 25%. O Bill Bullard, que é do R-Calf USA, e a Jenna Staton, que é da United States Cattlemen Association, defenderam que a carne brasileira seja retirada da lista de exceções prevista e passe a ser tarifada. Ambos afirmaram que o aumento das importações prejudica pecuaristas americanos e associaram a produção brasileira ao desmatamento ilegal. Numa resposta, a Fernanda Carneiro, que é diretora adjunta de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, rebateu as principais conclusões da investigação. Segundo ela, os acordos preferenciais firmados pelo Brasil com o México e a Índia não reduziram as oportunidades comerciais para empresas americanas, já que os Estados Unidos seguem como o segundo maior fornecedor de bens ao mercado brasileiro. Ela também contestou as críticas ao mercado brasileiro de etanol. Segundo Carneiro, o Brasil aplica a mesma tarifa a todos os fornecedores de fora do Mercosul, em conformidade com o princípio da nação mais favorecida da OMC. E a redução temporária da alíquota adotada em anos anteriores não criou qualquer compromisso permanente com os Estados Unidos. E sobre o desmatamento, ela afirmou que a competitividade da agropecuária brasileira decorre do aumento na produtividade, não da expansão da fronteira agrícola. E ela está falando a verdade. Não quer dizer que não tenha desmatamento no Brasil. Tem. Mas esse desmatamento que tem aqui não é um desmatamento, eu conheço muito bem essa questão, não é um desmatamento que impacta a exportação brasileira, que é toda ela certificada, uma das mais certificadas do mundo. Saiba disso. Embora exista desmatamento aqui.
mas o desmatamento que tem aqui, tem sim carne que é vendida aqui, que vem de desmatamento, precisa combater isso, mas fica aqui no mercado interno, não vai para lá. Né? Mas o Brasil combate, o desmatamento caiu brutalmente no governo Lula. Quem abria a porteira para a boiada passar era Bolsonaro. Né? Então a argumentação da CNA no etanol, na carne, está correta. Mas eu lembro, viu, Carneiro, que o Flávio já prometeu no documento que enviou aos Estados Unidos, ele já prometeu facilitar a coisa do etanol, o que ele pode quebrar, inclusive, boa parte do agro nordestino. Agora eu tenho uma pergunta. Outro dia a CNA ficou magoadinha comigo. Eu não gosto de gente que fica magoadinho. Responda tecnicamente. Por que é que vocês vivem de joelhos para o bolsonarismo? E vivendo de joelhos para o bolsonarismo? Poderia, inclusive, ter tido a delicadeza de dizer lá na USTR, né? Falar assim, não, inclusive a nossa produtividade decorre do fato de que nós, sim, temos um governo preocupado com a produção agrícola, nós temos os planos safras do Lula, né? Não é só porque a gente é um gênio, é porque a gente tem crédito farto também. Como é normal no capitalismo. Né? A carne brasileira é mais competitiva do que a americana. O etanol brasileiro é mais competitivo do que o americano. Em muitas áreas, a gente é mais competitivo. E, portanto, nós estamos lidando com aqueles que querem eliminar a concorrência. Essa é a questão. E é essa defesa correta que o Brasil está fazendo. Essa é a defesa correta que o Brasil está fazendo. E que tem de fazer. Nós não estamos no intervalo, não, né? Ah, tá. Essa é a defesa correta que o Brasil tem de fazer. Né? E que está fazendo. Mas aí o Flávio Bolsonaro vai para lá, né, e insiste que, não, isso tudo é porque nós temos um governo corrupto, então por isso os Estados Unidos são... Mentira, picaretagem, fuleiragem. Por que a CNA e outras entidades do agro, afinal de contas, não passam a fazer a defesa daqueles que aqui dentro realmente defendem o setor? Realmente financiam o setor. Quando foi que o agro teve tanto financiamento do BNDES como agora? Para produção de ponta. Quando foi? Quando foi que teve um plano safra como os que teve durante o governo Lula? E aí não pode ter um rodeio em que a pessoa mais inteligente é o boi, é o touro, e lá está aquela manifestação de ódio e de delírio. Com o quê? Com gente que vai pedir taxação para o Brasil lá fora? Isso ofende a minha raiz caipira. Isso ofende meu caipirismo interiorano, do interior de Dois Córregos. Entende? Do interior de São Paulo, lá de Dois Córregos. Eu sou agro, eu sou tech, meu filho. Sem terra, mas agro e tech. Mas tem uma sacada aqui, quando você vier aqui em casa, Rafael, você vai ver que eu vou concorrer à direção da CNA, porque eu sou muito produtivo aqui na minha sacada. Tá? Tem jabuticaba, tem romã, tem limão, tem um monte de coisa. Né? Produtividade pequena, de grife, né? Mas que funciona. Vocês estão vendo com quem vocês estão lidando, ora bolas. Né? Uma vergonha continuada.